vamos fazer a vontade do rei. Só que daí um arauto, né, se colocou de pé e pediu para todos ouvissem aquilo. O decreto que o rei havia feito. E ali ele leu o decreto do rei. Que lá no verso 4 ao 6 diz assim: ouçam vocês, de todas as raças, cores, crenças, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da flauta, dobrem o joelho e adorem a estátua do seu rei. A quem não adorar, seja quem for, será imediatamente lançado na fornalha. Caramba. Você imagina esse decreto? Você imagina, vamos nos colocar nessa situação. Imagina hoje, se o presidente da república fizesse uma estátua e falasse assim, ó, eu quero que vocês se dobrem diante do meu Deus, diante dessa estátua que eu mandei construir, e quem não fizer isso, a gente vai mandar jogar lá na fornalha de fogo ardente. Gente, que situação, hein? Imagina só, parou para pensar nisso? E aí quando começou os instrumentos a tocarem, né, a flauta, a harpa, o saltério, o pífaro, começou a tocar, todo o povo se dobrou diante daquela estátua. E aí alguns astrólogos daquela época perceberam que haviam 3 homens, amigos, trabalhadores daquela província. Eles eram trabalhadores do rei. E viram e foi lá e falou assim, ó rei, foram lá, deduraram e falaram assim, ó, rei, existem 3 homens que não se dobraram. Eles não se dobraram e não levaram nem em conta a ordem que o Senhor deu. O rei, muito bravo, falou assim, ó, manda chamar esses homens, quero conversar com eles. Aí é que tá, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, que até esse momento foram fiéis ao Senhor, ao Deus deles, que é o nosso Deus. Eles não se dobraram. E aí, chegou diante do rei, como havia sido mandado. Ele chegou os 3 chegaram diante do rei, e o rei falou assim, que negócio é esse? Né, vamos colocar aqui nas nossas palavras. Que negócio é esse que vocês não levarem em conta a minha ordem? Eu fico imaginando, né? Eu fico ilustrando quando eu leio todas essas passagens. Ele sentado num trono maravilhoso, cheio de ouro. Ele todo enfeitado, todo pomposo. Olhando para 3 homens. Mas a diferença é que eles eram servos de Deus. E aí aqueles homens assim, inteiros, intactos, olhando para aquele rei, falando para eles, quem é vocês? Como assim vocês não se dobraram aos meus deuses? Quem é vocês? E aí, o mais interessante, no verso 14, o rei ainda tentou dar uma segunda chance para esses 3. Falou assim, olha, eu vou dar uma segunda chance para vocês se dobrarem. Senão, vocês vão ser jogados na fornalha do fogo ardente. Aí se levantou os 3 servos de Deus, fiéis ao Senhor. E falou assim, lá no verso 16 ao 18. Diz assim, ó. A sua ameaça não nos assusta. Se nos jogar na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Não só da fornalha, como de qualquer outra coisa. E mesmo que não faça, não importa. Ainda assim, não vamos servir aos seus deuses e nem estátua de ouro alguma. Aí eu te pergunto, quantas vezes nós nos encontramos em situações em que às vezes a nossa mente quer pegar alguns atalhos, quer tentar fazer algo que seja mais fácil. E aí a gente acaba se dobrando. E aí o que acontece, muitas das vezes, as pessoas apontam a gente como cristão e falam assim, ué,
cadê o seu Deus? Você está nessa situação, mas cadê o seu Deus que você prega tanto, que você fala tanto, nos aponta? Eu falo porque eu já vivi isso. Quantas vezes olharam para mim e falaram assim, ué, você está passando por tudo isso, mas cadê o seu Deus? Mas eu não me dobrei, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobraram. E falou assim, olha, se for para mim morrer no nome do meu Deus, eu não tenho medo da morte. Que lindo, que lindo. E aí, o rei ainda ficou mais furioso. Tem algumas versões que falam que o rei ele ficou tão furioso que ele ficou a ponto de explodir com aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele falou assim, ah é? Então tá bom. Então, por favor, oficiais, eu quero que vocês esquentem essa fornalha 7 vezes mais do que de costume. E pode jogar eles lá. Caramba. Eu não sei nessa tarde em que tipo de fornalha que você se encontra. Eu não sei que tipo de fornalha Deus tem permitido você passar. Qual que você está atravessando? Talvez é a fornalha do desânimo. Talvez é a fornalha das mentiras. A fornalha da depressão profunda. A fornalha, talvez, da falta de recursos financeiros. Quantas vezes nós nos sentimos numa fornalha sozinhos? Fala, caramba, o que está acontecendo? Eu falo porque eu já vivi isso. Só eu já vivi isso? Quem está comigo aqui? Como diz meu amigo Felipe, quem está comigo aqui? Eu já vivi dentro de uma fornalha. Eu já estive dentro de uma fornalha. Eu não sei qual é a sua fornalha nessa tarde, eu não sei. E ela pode estar 7 vezes pior do que aquilo que você normalmente costuma passar. Mas aí é que está. Aí é que está. A parte mais linda da história. A história dos 3 continua aqui, ó. Eu imagino o rei olhando lá dentro da fornalha. Glória a Deus. Eu sinto tanto Deus aqui, gente. Vocês não têm noção. Deu um salto. A palavra de Deus fala que ele deu um salto. E falou assim para os oficiais. Mas não foram 3 homens que nós amarramos e jogamos na fornalha? Os oficiais, sim. Foram 3 homens. Mas eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4. E um deles se parece com um filho de Deus. Querido, você não está sozinho na fornalha. O Senhor está com você na fornalha. Muitas vezes nós achamos que como cristãos nós não precisamos passar por situações difíceis. Mas não, o Senhor não livra da situação, e sim na situação. Ele está com você na situação difícil. Nessa história, ele estava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eu não sei qual é a fornalha que você está, mas o Senhor está com você nessa fornalha. Aleluia! O 4º homem está com você. Oh, Jesus, muito obrigada. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho. Você pode até pensar que está sozinho, mas não está. O Senhor está com você. Aleluia. Em Isaías 43:2 fala assim, ó, se passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. E no verso seguinte fala assim, eu estarei contigo. Qual é a tua dúvida, querido, que Deus está com você? Mas Fanny, o tema da mensagem não é os benefícios os benefícios da fidelidade, sim? Aí é onde eu mostro para você. Talvez se esses 3 homens não fossem fiéis ao Senhor, talvez se eles tivessem se dobrado, você acha mesmo que eles teriam passado por tudo isso?
teriam sido livres daquela fornalha. E continuando a história, o rei falou assim: eu estou vendo 4, manda chamar, eu quero eles aqui. E aí ele pediu para os oficiais, falou assim: por favor, examine esses homens. E voltando, os oficiais que os levaram até a fornalha, para você ver como era tão quente, que a palavra de Deus fala que esses homens foram a óbito só de chegar perto da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego caiu na fornalha. Só que eles caíram na fornalha, só que eles saíram ilesos da fornalha. Porque a palavra de Deus fala que os oficiais, o rei pediu para examinar eles. Examinem esses homens. E eles falaram assim: rei, não há um fio de cabelo deles queimado. Nem sequer um arranhão e nem cheiro de fumaça a roupa deles tem. Aleluia. Esse é o benefício de você ser fiel, querido. Seja fiel ao Senhor e Ele estará com você. Muitas situações tenta fazer com que a gente se dobre. Mas não se dobre, continue firme, fiel ao Senhor. E Ele estará com você na fornalha. E Ele vai te livrar na fornalha. Ele está com você. Não se esqueça disso. Quantas vezes a gente tem que levar esse choque de realidade? Sabe? Filha, eu estou com você, eu estou aqui. Porque a gente olha para a situação e não vê luz no fim do túnel. Mas vem essa palavra e fala assim: continua sendo fiel. Continua sendo fiel, Fanny, que eu estarei contigo. Não se dobre por situação alguma, por deuses nenhum, mas continue fiel a mim, que eu vou te livrar. E a parte mais linda da história de Daniel 3, lá no verso 28 fala que Nabucodonosor exclamou: glória a Deus, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o Deus da Fanny. Bendito seja o Deus da Letícia. Bendito seja o Deus da Nil. Bendito seja o Deus da Maria, do Antônio, do seu Deus. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos. Eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as minhas ordens e arriscaram a sua vida. Mas não serviram e nem adoraram a outro Deus. Por isso decreto: todos de qualquer crença, cor, raça, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado e a sua casa destruída. Nunca houve um Deus que salvasse como este. Querido, você não entendeu? Não há Deus como o nosso Deus. E aí é onde mora os benefícios de você ser fiel ao Senhor. Ele está com você, seja qual for a situação. Aqui a gente está contando a história de uma fornalha. Mas talvez você se encontre de frente com um mar enorme. E agora, como eu vou passar? Joga o cajado. Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Mas não se esqueça do Deus que você serve. Continue sendo fiel. Continue, querido. Deus tem muito para fazer na sua vida. Deus tem muito para te dar, tem muito para te oferecer. Eu tenho testemunhos de pessoas de perto de mim, não vou citar nomes, de fidelidade de outros aspectos. Aqui eles foram fiéis em relação a não se dobrar a outros deuses. Mas às vezes a sua fidelidade pode ser em outro aspecto. Você talvez não se dobre ao dinheiro. Você não se dobre
a saúde, a fama. E essa pessoa falou assim para mim: eu sou prova viva, Fanny, de como é bom ser fiel ao Senhor. Eu sou prova viva de como é bom não se dobrar e não vender os meus princípios cristãos. Porque o mundo tenta fazer com que a gente se venda. O mundo tenta fazer com que a gente faça algo que desagrade o coração do Senhor, que entristece o coração de Deus. Às vezes é um pecado escondido. Mas ele falou assim: mas vale a pena. É uma conta que às vezes não bate, irmãos. Que às vezes você tem que perder para ganhar. É uma conta que não bate. Mas essa é a matemática de Jesus. Essa é a matemática do nosso Deus. Que muitas das vezes parece que você está perdendo, mas na verdade você está ganhando. Então, continue sendo fiel ao Senhor. Continue com o seu coração íntegro. A palavra de Deus fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você tem realmente entregado a sua verdade para o Senhor? Fica aí uma pergunta, assim como eu fiz para mim. Seja fiel ao Senhor. Não é barganha, queridos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Nossa, só porque você é fiel que eu vou receber algo. Não. Mas a palavra de Deus fala que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, se você planta fidelidade, você colhe muitas coisas, coisas que você nem imagina. Porque a palavra de Deus também fala que nós acabamos de cantar, que nós somos provados para ser aprovados. Mas o Senhor conhece aqueles que são seus. Ele conhece os verdadeiros adoradores. Ele lá do céu olha lá no Jardim São Francisco, aqui no Jardim São Francisco, e fala assim: ó, lá tem muitos servos bons e fiéis. Então, Ele está sendo tão fiel para comigo. Eu não posso fazer outra coisa a não ser abençoar, a não ser livrar, a não ser guardar, zelar. Esses são os benefícios de você ser fiel ao Senhor. Esses são os benefícios de você ser fiel a Deus e não se dobrar a outros deuses. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo que precise a gente passar pela morte. A morte terrena. Mas eu quero estar lá com Ele. Junto com Ele, cantando e louvando. Que aí eu vou ter vida. Aí é que eu vou ter vida. Você consegue aí no seu lugar curvar a sua cabeça. E comece a falar para o Senhor: Senhor, talvez eu tenha sido tão falha contigo. Talvez os meus pecados tenham me afastado da tua presença. Talvez situações tenham feito eu me dobrar diante delas. Mas a partir de agora, eu me coloco, Senhor, como servo bom e fiel. Eu quero ser esse servo bom e fiel. Eu não quero me dobrar diante de situações difíceis, esquecendo do Deus que eu sirvo. Querido, eu fiz essa oração para mim.
Tantas coisas tentam nos fazer parar, nos desanimar. Mas em todas elas eu tenho tentado ser fiel ao Senhor, a não se dobrar. Então, Deus, nós não queremos nos dobrar a este mundo, às situações. Mas eu quero, Senhor, que na situação o Senhor esteja comigo. Que o Senhor passe comigo, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Esteja comigo na fornalha, Jesus. Eu não quero me sentir sozinha, mas esteja comigo. Seja comigo, Senhor. Seja com todos esses que estão aqui neste lugar. Olha do altos céus e contemple os servos bons e fiéis. Em nome de Jesus. Eu quero ser uma serva boa e fiel. Eu entrego a Ti, Senhor, todas as minhas situações. Se for para mim passar, mas então que eu passe contigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim será com você, querido. Todos verão o Deus maravilhoso que você serve. Você sendo obediente à palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Ele estará com você. E mostrará para aqueles que te apontaram um dia, aqueles que talvez questionaram, cadê o seu Deus? Ele vai mostrar o seu poder diante deles. Porque esse é o nosso Deus. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o Deus da Karina. Bendito seja o Deus da Fanny. Aleluia. E assim vai ser com você, amados. Eu tenho plena convicção disso. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele promete, Ele vai cumprir. Então se Ele está falando que Ele está com você, então Ele está com você e não duvide disso. Aquieta o teu coração. E tudo dará certo. Amém?